Olá, caros professores. Meu nome é Raquel, eu sou daqui do Polo de São Fidélis, né? Estou fazendo a minha segunda licenciatura em História, né? Sou apaixonada pela área da História, meu sonho desde criança, né? Atuar nessa área. E eu vou explicar para vocês o meu plano de aula da disciplina de Brasil Império e Brasil República, né? Esse plano de aula, né, é sobre a ditadura militar para os alunos do nono ano do ensino fundamental 2, né? Esse plano de aula tem o objetivo de mostrar para os alunos o que nós já passamos antigamente, né, no período da ditadura militar, que foi um período, né, muito difícil, né, para todas as pessoas que viveram naquela época, né, que começou em 1964 e foi até 1985, né? Então, assim, eu quero fazer uma comparação, né, aos alunos, o que foi, né, e o que hoje nós somos, né? A diferença que hoje em dia nós vivemos numa democracia, né? Hoje em dia nós temos a liberdade, né, de lutar pelos nossos direitos, né? E antigamente não tinha, era só os militares, aquele regime, você não tinha não podia falar, não podia ver, era muita morte, muito sequestro, um período de muita corrupção, mas que nós passamos por cima e hoje nós estamos aqui, né? Isso teve que acontecer para hoje em dia nós sermos uma democracia, né? E ao começar a minha aula, eu farei uma breve apresentação aos meus alunos, né? Sobre a minha trajetória de estudo até aqui, né? Explicar para os alunos que um dia eu já fui eles, né? Já estive sentado nas cadeiras, né? E desde o nono ano que vem o meu desejo, o meu gosto pela história, né? E eu quero que trazer esse entrosamento à turma para os alunos se sentirem à vontade, falar sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos, as disciplinas a qual mais gosta, a faculdade que deseja fazer. Eu quero também frisar um pouco, né, sobre a minha trajetória estudantil, porque eu morava no interior, né? Até os meus 15 anos de idade eu morei no interior e na minha época estudantil não tinha a mesma tecnologia que nós temos hoje, né? As coisas eram totalmente diferentes. E tentar cultivar no aluno o gosto e o interesse das novas coisas que vierem, tá abraçando, né? Porque hoje em dia as coisas estão muito melhor do que a gente já passamos atrás. E trazendo também essa comparação para a história, né? Mostrando para os alunos a importância de nós estudarmos a história para nós vermos o que passamos e hoje em dia nós evoluímos, nós estamos melhores, né? E logo após essa pequena entrosação, eu vou colocar uma música do MC Gui que fala sobre sonhos, né? A letra da música fala sobre sonhar. E falar para os alunos a importância de nós sonharmos, de nós investirmos nos nossos sonhos, né? De querer ter algo melhor, de querer viver algo melhor. E os estudos têm isso, né? Porque o conhecimento é poder. Quando nós temos um estudo, né? Tudo na nossa vida é melhor, né? E logo após eu recitarei para a turma ou pedirei também algum aluno para poder recitar uma poesia. O título da poesia é Armadas, que fala sobre a ditadura militar, né? E assim está iniciando a minha explicação do que foi a ditadura, né? Eu quero ressaltar os 5 presidentes, né, que teve nessa ditadura, também ressaltar, né, sobre o que foi né, 5, que foi assim um período muito terrível, mais alto da ditadura, né? Que teve a permissão do fechamento do Congresso Nacional, a cassação de mandatos, a suspensão do direito político e começa aí os anos de chumbo, né? Então, mostrar para os alunos que a ditadura teve consequências, né? Que teve várias mortes, vários sequestros, né? O aumento da infração, o aumento dos impostos, corrupção não investigada, né? E logo após essa explicação, eu colocarei algumas imagens no quadro, né?
Ó, tem essa imagem aqui que tá falando que a ditadura nunca mais, né? Que foi um período terrível. Aqui tem algumas pessoas indo, né? Aqui uma aluna indo estudar e os militares aqui na rua. Aqui pessoas não tinham voz, né? Tinha tudo controlado pelos militares, né? Pelo governo. Aqui tá o presidente junto com as Forças Armadas. E aqui é a retratação do povo naquela época, né? Sem direito de ver e sem direito de falar. Aqui tá as pessoas tentando ir para a rua, né, para poder procurar os seus direitos. Aqui tá o povo nas ruas, né, pedindo melhorias. E por final, a bandeira brasileira, né, falando que o nosso país, né, tem uma bandeira linda, o nosso país é lindo, né, o nosso país é ordem e progresso, né? E mostrar o quanto valioso é nós aprendermos e estudar a história, inclusive a história do nosso Brasil, né? Logo após, né? Tem um cronograma também, uma linha do tempo que eu fiz. E vou falar para os alunos um pouco dessa linha do tempo, né? Que tá falando também sobre tudo que eu já falei, um resumão, né? Um resumão. E logo após esse resumo, eu vou passar para os alunos uma atividade, né? Essa atividade é uma comparação dos dias de hoje, né? A democracia e antigamente a ditadura, né? A primeira pergunta tá perguntando sobre as eleições, né? Aí aqui nessa folha já estão as respostas, né? Para logo após eu fazer a correção com eles no quadro. No caso, eu daria o tempo de 20 minutos para eles estarem fazendo e logo após eu iria ao quadro, né? Falando, né? As respostas e explicando e tirando as dúvidas, né? No caso aqui, a primeira tá falando sobre a eleição. Como que é a eleição hoje em dia, né? Hoje em dia, a eleição, né, são os eleitos, os deputados, os presidentes, através do voto do povo. Antigamente não era assim. Antigamente, o ditador, né, dava um golpe e se dizia presidente, né? E tinha muitas fraudes e não tinha liberdade em nada para a gente poder votar. E assim tá falando também sobre a oposição do governo, sobre a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direitos humanos, respeito, políticas e torturas, né? E fazendo uma comparação dos dias atuais como que foi antigamente, né? Logo após, né, essa atividade e a correção, eu vou passar para os alunos uma atividade para poder ser feita em casa, né? Essa atividade eles terão que fazer um resumo da nossa aula. O que eles aprenderam sobre a ditadura militar, né? Alguns pontos positivos, né? Algumas características e logo após essa aula, finalizar essa aula, né? Eu darei uma lembrancinha a cada criança, né? Que é uma lembrancinha, né? A cada um e assim nós finalizaremos a nossa aula de ditadura militar, né? Muito obrigada e foi esse o meu plano de aula a apresentar.